sou Vera Salvo, pós-doutora e instrutora de Mindfulness, Mindful e Cultivo da Compaixão. Estamos hoje aqui na Clínica Goya com a enfermeira Priscila Buchev, que é uma enfermeira psiquiátrica com grande experiência também na área de transtornos. E hoje ela conversará conosco a respeito justamente desses dois lados. O transtorno alimentar na visão do profissional, equipe multiprofissional necessária para essa temática, mas também do outro lado, enquanto alguém que passou por essa experiência, a fim de que possamos explorar essas duas visões. Então, Priscila, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar conosco. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, inicialmente, da sua trajetória profissional no campo da saúde mental e especialmente nos transtornos. Conta um pouquinho pra gente como é que isso aconteceu. Então, eu me formei em 2004 pela Santa Casa, pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Depois eu fiz, logo em seguida, já fui trabalhar no manicômio e gostei e fui então fazer a pós. E eu fiz aqui na Unifesp e foi muito boa e logo em seguida eu já fui trabalhar na área, pela própria SPDM. Depois eu dei uma pausa e agora eu retornei, agora voltei para o CAISM pela SPDM e agora aqui na Clínica Goya. E você poderia, eu fiquei com a curiosidade, assim, de nos dizer um pouco, porque a enfermagem tem tantas áreas de atuação. O que aconteceu que te chamou a atenção, que te despertou essa vontade de se encaminhar para a psiquiatria? Acredito que a psiquiatria, ela como eu já tive muitas coisas, não tem como não dizer isso, né? A gente sente, necessidade de também estar olhando o outro, tentando melhorar a vida, a emocional das pessoas, porque isso, infelizmente, as pessoas ainda têm muito estigma, possuem preconceitos contra isso, e são pacientes que a dor emocional, muitas vezes, ela é maior do que a dor física. E eu gosto muito, sempre gostei de conversar, de tentar entender, ouvir e tentar, de alguma forma, ajudar. Então, eu gostei muito da psiquiatria, porque também para ter ferramentas para conseguir agir de forma terapêutica. Perfeito. Acho que você tocou num ponto muito importante, que é a questão do estigma, Porque a gente fala às vezes do estigma em relação a várias doenças, a obesidade, que são coisas mais visíveis, e quando a gente fala da dor emocional, às vezes as pessoas não percebem, não avaliam como é que está o clima interno, o que a pessoa está vivendo. Então, antes da gente falar um pouquinho agora da Priscila, ser humano, para a gente trazer essa outra visão, eu queria só que você comentasse um pouquinho, talvez até para outras pessoas que nos assistam, até colegas, como que você enxerga a enfermeira, o papel da enfermeira dentro da psiquiatria, cuidando dos pacientes, até principalmente de transtorno alimentar, que é a nossa temática. A enfermeira na psiquiatria, ela é muito importante, ela tem um papel muito importante, mesmo porque ela é que está 24 horas com o paciente. Então, tudo que acontece com o paciente, todas as emoções, todas as ações, nós é que temos essas informações. E a gente age diretamente 24 horas por dia. E junto com uma equipe multidisciplinar, essa é uma coisa muito bonita da psiquiatria, porque o enfermeiro, ele faz parte de uma equipe. Não é apenas um enfermeiro que faz algo separado do médico, do fisioterapeuta, da nutricionista. Nós fazemos tudo junto.
né? Então a gente discute o caso juntos e a gente decide junto. Isso é muito bonito na psiquiatria. Como enfermeira psiquiátrica, eu acho que é a área que mais contempla realmente um trabalho multidisciplinar. Perfeito, isso acho que reforça muito também o que nós discutimos aqui ao longo da semana, no sentido de mencionarmos as práticas integrativas numa visão do ser humano mais integrada, uma visão mais holística, no sentido de não fragmentarmos o ser humano, mas relembrarmos que somos um conjunto de sistemas integrados e à medida que podemos ter uma equipe multiprofissional, esse entendimento, esse olhar, o cuidado ao paciente, ele acaba sendo de muito mais valor, muito mais precioso pelas possibilidades que nós temos de enxergar as diferentes situações que também acompanham muitas vezes os transtornos alimentares. Então, aproveitando essa fala, Priscila, queria te perguntar, já que você colocou tão bem esse importante papel da enfermagem, né, no cuidado o tempo todo, de maneira integral, a Priscila, né, porque a gente às vezes também rotula o profissional de saúde, seja ele o enfermeiro, ou mesmo o psiquiatra, como se ele fosse um ser que, por conta da sua profissão, ele estivesse livre, né, imunizado contra qualquer outra situação de saúde física e mental. Mas a gente precisa lembrar que antes do profissional existe um ser humano. Então, queria que você pudesse trazer um pouquinho esse lado humano, então, de alguém que trabalha dentro da psiquiatria, mas que esteve do outro lado. Se hoje você está cuidando, você foi cuidada. Então, para você, o que é importante, tendo essa visão ampla dos dois lados, o que é importante para que a gente possa trazer um atendimento de excelência, um acolhimento para essas pessoas que sofrem em relação à sua própria relação com o alimento, a sua relação com a comida e muitas vezes a sua própria relação com a vida. Então, desse lugar especial para a gente saber um pouquinho. Então, na época que eu tive, né, o transtorno alimentar, eu acredito que as pesquisas eram escassas. Então, era algo muito medicalista, de tomar remédio e só fazer terapia. E ficava só nisso, né? E aí o próprio médico que fazia a questão da nutrição. O que eu acho que é o ideal, e claro, não falando de um processo que vai ser um processo curto, um processo a longo prazo. Muitas vezes a gente quer ver um resultado imediato, só que transtorno alimentar não tem um resultado imediato, às vezes demora anos, mais de décadas. É um trabalho diário. E por isso que é importante ter uma equipe multidisciplinar, uma nutricionista que converse, que seja também acolhedora, uma enfermeira, uma psicóloga, uma fisioterapeuta, um médico sim, também, claro, é importantíssimo, mas que todos falem a mesma língua e que, de alguma forma, né, consiga maximizar esse tratamento. E eu acho que é também se ter empatia ao paciente. Isso sempre falta muito em todos os transtornos mentais, mas quando interna um transtorno mental na minha enfermaria, por exemplo, ninguém consegue entender, sendo que nós trabalhamos em psiquiatria. Não consegue entender como que a pessoa não come. Só que é complicado, porque as pessoas não conseguem se colocar no lugar do outro. Acha que é birra. E não é birra, é um sentimento muito grande dentro do paciente, e aquilo é uma culpa. Se ela come a mais, aquilo vira uma culpa. E isso pode depois virar uma compulsão também, né? Que
e vira aí um ciclo vicioso que gera depressão, ansiedade, pânico. Então, tudo tem que ser cuidado. Eu acho que se o profissional da área, todos estiverem conversando a mesma língua e conseguirem ser empáticos, né, aí flui, o tratamento flui e, claro, precisamos muito de muita paciência. Sim. Porque muitas vezes a gente quer logo que o paciente se recupere, que ele vá para casa, que ele fique bem, que não volte mais. Uhum. Mas acontece que qualquer transtorno que mental, emocional, né, não é simples, né, é um processo. Então a gente tem que ter paciência e empatia. Perfeito. Então, acho que é importante, né, a gente lembrar que o transtorno alimentar, ele é uma doença psiquiátrica, não é frescura. E aí a possibilidade da gente abrir mão do julgamento, né? Não é uma questão de a minha dor é maior do que a sua, é uma dor. E é você que sente, eu preciso, enquanto profissional, respeitar isso. Né? Porque, principalmente como você falou, se eu não passei por isso, eu não sei dimensionar o quão doloroso é. Então, me cabe esse papel de poder trazer esse acolhimento, porque é dor. Exatamente. Então, para entender como a gente pode colaborar melhor nesse processo, que não é um evento, porque mudança de comportamento por si só já é algo que requer paciência, que leva tempo, né? Que são momentos de altos e baixos, muitas vezes, para que a gente possa ter uma estabilidade maior. Não sei se você gostaria, para a gente ir encerrando esse vídeo, trazer alguma palavra final do que você acha que poderia ser útil para pessoas que estejam nos ouvindo, como sinais de alerta, para que a gente pudesse trazer talvez algo que pudesse ser útil para quem às vezes está na dúvida, será que eu tenho transtorno ou não, o que eu posso fazer? Sim, eu acredito que o primeiro sinal é quando você não está contente consigo mesmo e você começa a querer voltar a sua felicidade para o corpo, né? Mas essa felicidade para o corpo, não por saúde, mas por uma questão estética, é complicado. Aí começa a você transferir a questão emocional, que você tem um problema ali, um acometimento que você esconde de você mesmo e não quer curar ou tentar entender, e aí você parte para uma questão física, que aí você, ao invés de se curar ali, não, você acaba gerando N problemas maiores ainda, gerando mais acometimentos psiquiátricos e emocionais. Então, a primeira coisa é quando você não está bem com você e você tem uma mudança de comportamento, por menor que seja, em termos alimentares, em termos de exercícios, em excesso, em termos de uma visão somente do corpo, do físico, porque na realidade o ser humano ele é integral, né? Nós temos que pensar em todos os âmbitos, seja físico, mental, espiritual, emocional, tudo. Então, tudo isso tem que estar equilibrado. Se dá um desequilíbrio de um dos lados, fiquem atentos. Perfeito. Não existe saúde sem saúde mental. Então, se necessário, se isso está trazendo sofrimento, busque ajuda, procure um profissional, porque a gente pode ficar só com o sofrimento necessário, não além dele. Então, muito obrigada, Priscila, por estar conosco. Obrigada a todos vocês. Fiquem acompanhando nossa programação. Até a próxima.